Olá, bem-vindos e bem-vindas ao canal do Centro de Estudos Asiáticos do Departamento de Ciências Sociais, Políticas e do Território da Universidade de Aveiro. Eu me chamo Emanuel Leite Júnior e sou investigador do CEA. O vídeo de hoje é o segundo de uma sequência de 3 vídeos em que vamos explicar alguns conceitos chaves e fundamentais da atual governança chinesa. Para quem não viu ainda, o primeiro vídeo aborda o conceito do sonho chinês e vou colocar aí em algum lugar na tela um hiperlink para que vocês possam assistir a esse vídeo caso não tenham visto ainda. A ideia aqui nessa sequência de vídeos é que possamos compreender esses conceitos em suas totalidades. Ou seja, buscaremos demonstrar os seus significados a partir da contextualização histórica, teórica e prática de suas formulações e aplicações. E o vídeo de hoje, como vocês podem ver aí na imagem, é sobre a prosperidade comum. Mas antes de falar sobre prosperidade comum, eu gostaria de fazer aquele pedido de sempre a todos e todas. Curtam o vídeo para que ele tenha um maior alcance, inscrevam-se no nosso canal, ativem o sininho para que possam receber notificações de novos vídeos. E isso nos ajuda a atingir cada vez mais pessoas. Obrigado. Pois bem, no fim do vídeo sobre o sonho chinês, eu citei o presidente Xi Jinping numa passagem de seu discurso na cerimônia de celebração dos 100 anos do Partido Comunista da China em julho de 2021, em que ele afirma que o país precisa assegurar segurança social, equidade e justiça e resolver os desequilíbrios e inadequações no desenvolvimento chinês. Essa declaração está diretamente relacionada com um dos principais objetivos do Estado chinês na atualidade, que é a realização, a concretização da prosperidade comum. Afinal, uma vez concretizado o alcance de uma sociedade moderadamente próspera, que era o primeiro dos 2 objetivos centrais do sonho chinês, que são os dois objetivos do duplo centenário, a orientação passa a ser atingir um progresso mais notável e substantivo, no sentido de alcançar um desenvolvimento humano completo e prosperidade comum para todos, como afirmou Xi Jinping no mesmo discurso já citado. Um dos objetivos imediatos, conforme planejado no 14º Plano Quinquenal, 2021 a 2025, é a ampliação da classe média chinesa. Eles pretendem que até 2025 a classe média passe de 400 milhões de pessoas para 700 milhões na China. Assim, obviamente, alguns setores da economia que o governo considera muito desiguais ou que possuem uma expansão de capital desregulada e desordenada passaram a ter maior atenção governamental. Desde a educação privada, os seguros e sistemas de saúde privados, passando pelos sistemas dos serviços de transporte por aplicativos e aplicativos de entrega de comida, a jogos online e outras ferramentas de entretenimento, outras formas de entretenimento, para além, claro, dos setores da construção civil e do mercado imobiliário e do próprio sistema financeiro. Todos passaram e têm passado por transformações estruturais nas quais o Estado chinês busca exercer a centralidade do poder, a fim de regular e ordenar essas atividades, em busca de garantia de um desenvolvimento econômico e social mais justo e menos desigual. Junte-se a isso as decisões do Poder Judiciário, de várias esferas do Poder Judiciário na China, que visam a maior proteção da própria classe trabalhadora, considerando, por exemplo, ilegais práticas como a do trabalho excessivo, regulando a carga laboral e assegurando mais tempo de descanso. Todas essas medidas visam mitigar as desigualdades que existem atualmente na China. Como de costume, quando o assunto está relacionado com a China, os veículos de comunicação social do Ocidente, dos países ocidentalizados, retrataram o tema da prosperidade comum não apenas com superficialidade, que é comum também quando aborda a China, superficialidade de lugares comuns sobre a China, mas também com certas doses de anticomunismo e também de orientalismo. Ao se fazer uma análise do discurso de várias publicações sobre a prosperidade comum em veículos ocidentais e ocidentalizados, nota-se um tom alarmista e a tentativa de se criar uma percepção negativa dessa iniciativa do governo chinês.
Uma palavra usada recorrentemente, por exemplo, que nós notamos justamente essa conotação na análise do discurso, é doutrina, né? Como pode se ver, por exemplo, na matéria da Bloomberg aqui, né? E também da BBC, que esta é replicada pela brasileira G1 do Grupo Globo, né? A pecha de populismo aparece literalmente assim numa análise no Financial Review. E no mesmo sentido, o New York Times fala em promessa de prosperidade comum pensando no terceiro mandato. Dizer, o Xi Jinping promete agora prosperidade comum porque ele está pensando em legitimar o seu terceiro mandato, como se fosse um objetivo justamente populista, um objetivo apenas para agradar as massas, pensando na legitimidade do poder, como se não fosse um objetivo no sentido de diminuir as desigualdades e elevar ainda mais pessoas para a classe média. Em todos os textos, seja da Time, Economist e afins, percebe-se sempre uma preocupação com a burguesia chinesa e com as riquezas dos bilionários e com os investidores internacionais, não é? Os especuladores de capitais internacionais que investiram na China ou em empresas chinesas, né? O tom dessas matérias são sempre nesse sentido, né? Por exemplo, a Time fala dos bilionários, fala-se também por que as pessoas têm medo da prosperidade comum, não é? Enfim, enquanto que a questão da erradicação da pobreza, né, que a China atingiu em 2021, no total cerca de 800 milhões de pessoas retiradas da pobreza extrema, foi praticamente ignorada, né? E a própria diminuição das desigualdades, que é a meta da prosperidade comum, é tratada como uma retórica, como propaganda, ou até mesmo artimanha em busca da legitimação do poder, né? Aí nós notamos que o tom sempre é diferente, né, em relação à preocupação com os detentores do capital, né, preocupados com essas medidas do governo chinês, e em contrapartida, essas medidas do governo chinês que visam a imensa maioria da população chinesa, os veículos de comunicação tratam dessa forma e criam essa percepção da realidade, né, a partir desse seu viés ideológico, né. Essa questão da retórica e da propaganda, aliás, evidenciam mais a superficialidade e o próprio anticomunismo que permeia a forma como o Ocidente, né, apresenta e principalmente representa a República Popular da China. Algo, diga-se de passagem, que também é comum em parte até da esquerda ocidental, inclusive algumas alas do marxismo ocidental, principalmente o marxismo acadêmico, né? Uma ala do marxismo ocidental que tem pavor às contradições inerentes e inevitáveis do mundo real e da realidade concreta. Sobre o anticomunismo, por exemplo, nota-se a tentativa de reduzir a prosperidade comum, primeiro, a uma doutrina, como já falei, né? Segundo, a doutrina personalista, autocrática, a doutrina de Xi Jinping, é assim que ela é colocada, né? E há aqui dois aspectos equivocados. Primeiro, como veremos mais adiante, a ideia de prosperidade comum tem suas raízes em dois alicerces filosóficos fundamentais para a República Popular da China, que são o confucionismo e o marxismo. Segundo, porque esse conceito na China foi primeiro avançado ainda por Mao Zedong, ou seja, não é um conceito, uma doutrina, como falam, de Xi Jinping. É um conceito que está presente no Partido Comunista Chinês há décadas, desde Mao, né? E aqui chegamos a outro ponto, que é aquele que reduz o discurso e as ações do Partido Comunista da China a mera retórica e propaganda. Isso porque, como se vê nas publicações da agência Reuters e também da Nikkei, retrata essa ideia de prosperidade comum como um retorno ao socialismo ou aos tempos de Mao, como se tivesse existido, em algum momento na história da República Popular da China, uma descontinuidade histórica, principalmente, né, como é retratada a partir de Deng Xiaoping, né? Ignora-se, assim, aquilo que o próprio Deng disse em diversas ocasiões, ao mesmo tempo em que se ignora aquilo que os chineses sempre colocaram como sua fase primária do socialismo. O Ocidente criou a ideia de que o Partido Comunista, a partir de Deng Xiaoping, dos anos 80 principalmente, havia se tornado um gestor do capitalismo na China, né? E falava também, fala-se muito até hoje ainda, de capitalismo de Estado, né? Então, de tanto repetir isso, o Ocidente passou a acreditar na sua própria versão dessa realidade concreta chinesa, né? Deng Xiaoping, em particular, é até hoje retratado por vários ocidentais como um reformista, né? Um capitalista dentro do Partido Comunista.
E neste ponto, diga-se passagem, parte do marxismo acadêmico ocidental e da militância de parte da esquerda ocidental também embarcaram nesse discurso, né, equivocado sobre a própria percepção do Deng Xiaoping. Né. É por essa razão que, para se compreender o sentido pleno de prosperidade comum, é necessário enquadrar esse conceito no longo processo dialético que é o socialismo com características chinesas. Como afirma o professor Elie Jabu, na China existem diferentes modos de produção, em coexistência de diferentes estruturas e formações sociais. Por isso, o importante nesse caso é identificar qual modo de produção é dominante, qual a classe ou a força política tem controle sobre os fatores objetivamente estratégicos da sociedade e da economia. E é bem verdade que foi Deng Xiaoping o responsável pelas reformas e aberturas na China, a partir dos anos 80 principalmente, que ficaram conhecidas pela utilização de mecanismos de mercado para o desenvolvimento das forças produtivas na economia chinesa. Contudo, é preciso não esquecermos que Mao Zedong, nos anos 40 e 50, falava sobre a necessidade de submeter a burguesia e o desenvolvimento do modo de produção capitalista à construção da sociedade socialista. Aliás, basta lembrarmos, como podemos ver na imagem, que a bandeira da China traz 5 estrelas. A maior representa o Partido Comunista da China e as 4 menores simbolizam a união do povo chinês. Os trabalhadores, proletariado, os camponeses, a pequena burguesia e a burguesia, os capitalistas e nacionalistas na China. Então, a burguesia nacional chinesa se encontra representada até mesmo na bandeira da China. Porém, como a própria bandeira simboliza, submetida à centralidade do poder político e econômico do Estado e, portanto, da transição para o socialismo. Como o próprio Mao havia escrito em seu texto sobre a ditadura da democracia popular em 1949, para conter a opressão imperialista e elevar sua economia atrasada a um nível mais alto, a China deve utilizar todos os fatores do capitalismo urbano e rural que são benéficos e não prejudiciais à economia nacional e ao sustento do povo. Devemos nos unir à burguesia nacional na luta comum. A luta comum, como vimos no vídeo anterior, é a luta anti-imperialista, anticolonialista, né? Superação do semifeudalismo, o semicolonialismo a qual a China havia sido submetida, né? Mais ainda, Mao ainda disse que a política chinesa em 1949 seria de regular o capitalismo, não destruí-lo. Mao, evidentemente, sempre deixou claro que a burguesia nacional não pode ser a líder da revolução, nem deve ter o papel principal no poder do Estado. Em diferentes ocasiões, no ano de 1957, Mao volta a abordar essa questão, quando ele explica, por exemplo, que no plano econômico haveria a coexistência de diferentes formas de propriedade, mas reafirmando que o Partido Comunista exerceria a liderança política, ou reconhecendo o que ele denominou de caráter dual da burguesia nacional. Reitero, estamos falando de Mao Zedong, não de Deng Xiaoping, e o ano é 1957, ou seja, o 9º ano da experiência da República Popular da China. Deng, por sua vez, que é retratado por muitos no Ocidente como um reformista e até mesmo capitalista, nunca deixou de ter como horizonte o socialismo. Em 1985, por exemplo, ele afirma que a principal tarefa no período socialista é desenvolver as forças produtivas e melhorar gradualmente a vida material e cultural das pessoas, e que o socialismo significa eliminar a pobreza. Em 1987, Deng reafirma a superioridade do socialismo sobre o capitalismo, chamando a atenção para o fundamental desenvolvimento das forças produtivas, para, assim, fornecer a base material para o comunismo, complementando que o próprio socialismo é o primeiro estágio do comunismo. E aqui, na China, ainda estamos no estágio primário do socialismo. Então, atenção, eu acabei de citar Deng Xiaoping, não foi Mao ou Xi Jinping. E ainda há uma passagem ainda mais interessante de Deng, quando ele fala sobre prosperidade comum. Deng também já falava sobre prosperidade comum, como veremos mais adiante. Tudo isso evidencia a ignorância por falta de conhecimento ou por opção e conveniência de quem tenta retratar a liderança de Xi Jinping como um retorno às supostas raízes socialistas. Por quê? Como se houvesse em algum momento na história da China
a República Popular da China abandonado o seu caminho rumo ao socialismo, como se Deng Xiaoping não tivesse traçado essas metas. Vale ressaltar que a necessidade do desenvolvimento das forças produtivas é fundamental para a superação do atraso econômico e, dessa forma, para que seja possível superar o próprio capitalismo, na perspectiva de quem constrói uma transição socialista, né? Que é exatamente o que propõe o socialismo. E é isso é algo que encontra ressonância no marxismo, né? Marx e Engels escreveram no Manifesto Comunista que o proletariado usará sua supremacia política para arrancar gradativamente, ou seja, a passos, de forma gradual, né, todo o capital da burguesia, para centralizar todos os instrumentos de produção nas mãos do Estado, ou seja, do proletariado organizado como classe dominante, e aumentar o total das forças produtivas o mais rápido possível. Ou seja, o reconhecimento da necessidade de que seria algo gradual, transitório, para aumentar as forças produtivas, né? Não seria o triunfo da revolução da noite para o dia se instalar o comunismo, como se não houvesse um processo dialético de superação das formações econômicas e sociais que estavam postas antes, e ainda por cima do enfrentamento das contradições e das necessidades de desenvolvimento do país. A China, em 1949, era o país mais pobre do mundo, né? O Marx alertava, na crítica ao programa de Gotha, por exemplo, que o que temos que tratar aqui é uma sociedade comunista, não como ela se desenvolveu sobre seus próprios alicerces, aquela questão justamente, mas pelo contrário, exatamente como emerge da sociedade capitalista. O comunismo surge do capitalismo, que é, portanto, em todos os aspectos econômica, moral e intelectualmente ainda marcada com as marcas de nascimento da velha sociedade, de cujo ventre emerge, né? Então, o comunismo não surge do nada, da noite para o dia. Há um processo, e é isso que colocam os chineses quando falam socialismo, características chinesas, né? Marx ainda diz que nenhuma ordem social perece antes que todas as forças produtivas para as quais há espaço para desenvolvimento tenham se desenvolvido. E novas relações superiores de produção nunca aparecem antes que as condições materiais de sua existência tenham amadurecido no ambiente da própria velha sociedade, né? Então, é justamente essa a questão principal do desenvolvimento econômico das forças produtivas na China, e a necessidade de, a partir do momento em que houve esse desenvolvimento, a partir daí haver a maior redistribuição para que se mitiguem as desigualdades. Lenin, em diferentes ocasiões, e principalmente quando explica a nova política econômica, chama a atenção para a necessidade e até mesmo sustenta, em 1921, que o capitalismo pode existir em um Estado sob o poder proletário, desde que limitado em tempo e na sua extensão. Gramsci é outro autor marxista que também vai dizer que nenhuma sociedade se impõe tarefas para cuja solução ainda não existam as condições necessárias e suficientes, ou pelo menos não estejam em processo de surgimento e desenvolvimento. Então chegamos à questão da prosperidade comum. No livro branco A Jornada Épica da China, da Pobreza à Prosperidade, publicado agora em 2021, está definido que uma sociedade moderadamente próspera em todos os aspectos é uma sociedade que todas as pessoas compartilham dos frutos do desenvolvimento. Uma sociedade onde nenhum indivíduo, região ou grupo étnico é deixado para trás, e uma sociedade que promove o desenvolvimento integral de todos. Isso é o que prosperidade comum representa em sua essência, né? Como já foi dito, né, o espírito do tempo colocou diante de Xi Jinping a missão de dar início à concretização da realização de um sonho chinês que já é antigo. Um sonho tão antigo, cujas raízes remontam, como recordam Angang Hu e outros, há mais de 2000 anos, porque Confúcio já havia visualizado um sonho para a China de grande harmonia em uma sociedade próspera. Um sonho cujo fundamento, além do confucionismo, também se encontra na filosofia marxista, né? Afinal, como Marx escreveu no Capital, a centralização dos meios de produção e socialização do trabalho chega a um ponto em que se tornam incompatíveis com o tegumento capitalista. O conceito de prosperidade comum, portanto, é parte desse processo dialético de construção socialista na China. Um conceito que Mao já trazia quando afirmava que Mao Zedong, a prosperidade é a prosperidade compartilhada, e o poder também é compartilhado por todas as pessoas. O termo prosperidade comum aparece pela primeira vez num discurso oficial na China
em uma publicação do Diário do Povo, em 1953, que dizia: o caminho do socialismo é o caminho da prosperidade comum. Deng Xiaoping, em 1985, afirmou que socialismo significa prosperidade comum, não polarização da riqueza criada. A riqueza pertence primeiro ao Estado e depois ao povo. Em 1990, ou seja, 31 anos antes de Xi Jinping iniciar a aplicação de medidas concretas para a realização da prosperidade comum, Deng tem uma declaração que poderia ser considerada profética, mas que, na verdade, apenas reflete a genialidade de alguém que fundamenta a sua análise e a sua prática a partir do materialismo histórico dialético. Deng disse: a maior superioridade do socialismo é que ele permite que todas as pessoas prosperem, e a prosperidade comum é a essência do socialismo. Esse, certamente, será o problema central algum dia. Deixe-me repetir esse trecho, porque ele é muito importante. Em 1990, Deng afirmou que chegaria o dia em que certamente o problema central na China seria o enfrentamento da enorme contradição que é a busca pela prosperidade comum. Precisamos ter isso em atenção, porque a mudança de contradição principal na China, como veremos, é essencial para percebermos porque é Xi e não foi Hu Jintao, Jiang Zemin, Deng Xiaoping, por exemplo, o responsável por esse grande desafio chinês. Hu Jintao, a propósito, também falou sobre o tema. Em seu discurso, por exemplo, da cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos de Pequim em 2008, Hu Jintao afirmou: devemos aprofundar o entendimento mútuo, fortalecer a amizade, superar as diferenças e, assim, promover a construção de um mundo harmonioso, de paz duradoura e prosperidade comum. O próprio Xi Jinping não começou a falar em prosperidade comum apenas em 2021. Quem lê, vê ou escuta os noticiários no Ocidente fica com a ideia de que o presidente chinês só recentemente despertou para essa questão. Porém, recordemos que os veículos de comunicação ocidentais consagrados e respeitados tratam a questão como, dentre outros termos pejorativos, populismo de Xi, uma artimanha para legitimar o seu futuro terceiro mandato, né, retórica, propaganda política. Mas em 15 de novembro de 2012, ou seja, há 9 anos, Xi falou pela primeira vez sobre a prosperidade comum, e de uma forma bastante enfática. Ele disse: nossa responsabilidade é realizar a reforma e a abertura, liberar e desenvolver ainda mais as forças produtivas, resolver os problemas das pessoas no trabalho e na vida, e buscar resolutamente a prosperidade comum. No dia 17 de novembro de 2012, e eu gravo esse vídeo no dia 18 de novembro de 2021, né, ou seja, 9 anos, precisamente há 9 anos mesmo, Xi afirmou no primeiro grupo de estudo do Bureau Político do 18º Comitê Central do Partido Comunista que a prosperidade comum é o princípio fundamental do socialismo chinês. Há 9 anos, não foi agora. Xi voltaria a mencionar a questão da prosperidade comum em outras ocasiões, como, por exemplo, na celebração do 95º aniversário do Partido Comunista em 2016, quando reiterou a necessidade de se melhorar a qualidade de vida das pessoas, se realizar o objetivo de garantir prosperidade comum a todo o povo. Então, o que é que mudou em 2021 para que a China começasse a colocar em prática medidas mais contundentes na busca da realização e concretização da prosperidade comum? Bem, lembram que Deng Xiaoping, em 1990, havia dito que a prosperidade comum é a essência do socialismo e que esse certamente seria o problema central algum dia na China? Pois bem, o dia chegou. Em 2015, Xi Jinping havia afirmado que o bolo do desenvolvimento tinha ficado maior, mas como as porções do bolo não estavam sendo divididas igualmente, havia chegado a hora de dividir o bolo. Em 2021, a hora de dividir o bolo parece ter chegado mesmo, né? E há duas questões que precisam ser levadas em conta aqui. Primeiro, em seu relatório para o 19º Congresso do Partido Comunista em 2017, Xi definiu como contradição principal na sociedade chinesa a contradição entre a necessidade cada vez maior do povo de uma vida boa, por um lado, e o desequilibrado desenvolvimento insuficiente do outro. Muita gente parece ter ignorado esse trecho do relatório. Tá bom, mas qual a importância disso então? É que isso significa uma mudança na contradição principal da sociedade chinesa, uma vez que a anterior, formulada em 1981, e que se chamava contradição principal durante o estágio inicial do socialismo, anunciada no 6º pleno do 11º Congresso do Partido Comunista da China em 1981, repito, dizia: a principal contradição é a contradição entre as crescentes necessidades materiais e culturais do povo e as atrasadas forças produtivas sociais da China.
Ou seja, a China identificou que já se trata de um momento histórico de avanço da sua caminhada rumo ao socialismo, porque as forças produtivas já foram desenvolvidas. O bolo do desenvolvimento já cresceu, como disse Xi Jinping. Isso tem reflexo diretamente, por exemplo, na meta, como já foi mencionado, de passar de 400 milhões de pessoas para 700 milhões na classe média chinesa, que está previsto no 14º Plano Quinquenal. A divisão do bolo se faz necessária porque a contradição principal na sociedade chinesa se alterou. Em 2021, o primeiro dos objetivos do duplo centenário foi alcançado. A China, em 1981, ainda era atrasada e pobre, dava início ao seu processo de catching up, no qual buscava alcançar as grandes potências econômicas mundiais. Essa fase já está superada. A China, nestes 40 anos, saiu da periferia do sistema mundo e está na iminência de romper a bolha do centro do sistema, quebrando a hegemonia ocidental. A China já erradicou a pobreza extrema, foram 800 milhões de seres humanos retirados da pobreza. A China já atingiu sua meta de, em 2021, ter sociedade moderadamente próspera. O objetivo agora, para a realização completa do sonho chinês, é que em 2049 haja uma sociedade socialista moderna, um país forte, próspero e avançado em todos os aspectos. E isso só será realizado se houver a concretização do que eles consideram como prosperidade comum. O sonho chinês, contudo, não é isolado do resto do mundo. Os chineses já há muito tempo falam sobre a necessidade de desenvolvimento em comum, da garantia dos benefícios ao povo chinês e a todas as pessoas de todo o mundo, como nós temos visto, inclusive, na questão das vacinas, né, contra a Covid-19, né, em que a China é o país que mais distribui vacinas, enquanto que as farmacêuticas ocidentais se recusam a quebrar suas patentes. Né? Essa é a raiz do conceito da comunidade com futuro compartilhado para a humanidade, que veremos no nosso próximo vídeo. Agradeço pela audiência. Fiquem atentos para os próximos vídeos. Né? Em breve nós vamos ter sobre a comunidade com futuro compartilhado para a humanidade. Também nesta sexta-feira, dia 19 de novembro, faremos um evento ao vivo com a presença do professor Javier Vadel, da PUC Minas, também editor da revista Estudos Internacionais, na qual vamos comentar, analisar a resolução histórica da sexta sessão plenária do 19º Comitê Central do Partido Comunista da China, né? Às 4h30 da tarde no horário português, 1h30 da tarde no horário brasileiro. Portanto, para vocês receberem as nossas notificações, inscrevam-se no nosso canal, ativem o sininho e quando iniciarmos a live, quando tivermos um novo vídeo, vocês vão receber a notificação. Mais uma vez, obrigado e até a próxima.